Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai dar uma olhada profunda no padrão de conformação Heritage do American Pit Bull Terrier, da ADBA. É um documento-chave, né? Para quem cria, para quem julga a raça, a ideia é guiar a seleção de cães de qualidade. Mas, bom, vamos direto ao ponto. Tem uma questão inicial sobre o propósito do documento que chama a atenção. Exato. A clareza sobre qual é o foco principal do padrão, sabe? Acho que poderia ser melhor para evitar, assim, umas ambiguidades na hora de usar na prática, né? Seja o criador ou o juiz. E onde você percebe mais essa ambiguidade? Olha, existe uma tensão ali que dá para sentir entre o objetivo que eles declaram, que é definir o cão ideal para criar, para expor, e uma necessidade quase defensiva de se afastar do uso ilegal como identificador da raça. Veja bem, a introdução gasta um tempo considerável falando de história, da filosofia de julgamento, antes de entrar mesmo no APBT ideal da ADBA. E, ao mesmo tempo, o documento começa e termina com avisos bem fortes, né? Dizendo que não serve para identificar legalmente. Entendi. Essa estrutura toda pode passar uma mensagem meio dividida para quem mais usa, que é o criador, o juiz. Gera uma dúvida sobre a autoridade do padrão, como aplicar no dia a dia. Fica parecendo que o medo de processo, de alguma forma, está moldando o texto tanto quanto a descrição do cão em si. Faz sentido. É como se o padrão tivesse que, sei lá, acender uma vela para Deus e outra para o diabo, né? Guiar a criação, mas se proteger legalmente ao mesmo tempo. Você acha que essa abordagem mais defensiva acaba, de certa forma, diluindo a força do padrão para quem realmente precisa dele no canil, na pista? Exatamente esse é o risco, eu acho. A sugestão seria integrar de forma mais robusta, mais central mesmo, a justificativa funcional, a histórica dentro das descrições de conformação ao longo do padrão todo. Ah, interessante. Em vez de ter a história e a função só lá no começo ou no fim, elas deveriam permear a descrição de cada pedacinho do cão, entende? Isso não só ia fortalecer o propósito principal, que é guiar a seleção, mas é contextualizar cada característica como parte da identidade da raça. O aviso legal, bom, ele continua lá, claro, é necessário, mas seria só uma moldura, não um elemento que fica disputando o foco do texto. A introdução, por exemplo, nossa, poderia ser bem mais direta, focada no APBT desde a primeira linha. E como seria isso na prática? Você consegue dar um exemplo de como ficaria no texto? Traseira leve e elástica, uma combinação assim essencial para gerar aquela agilidade explosiva, a capacidade de mudar rápido de direção que define um atleta canino versátil. Outra coisa, condensar bastante a seção Introduction, talvez juntar A, B e C numa declaração mais direta, dizendo que o padrão serve para selecionar APBTs que mostram o tipo histórico e a capacidade atlética, e aí sim mergulhar na aparência geral. E, o que eu acho fundamental, garantir que a linguagem sobre o atleta completo, que hoje está mais lá na conclusão, seja usada para justificar as características desejadas em todas as seções que importam. Isso traria o porquê para dentro do como, né? Conectando descrição e finalidade de um jeito muito mais direto. Faz todo sentido. E seguindo nessa linha da estrutura, outro ponto que, bom, salta aos olhos é a distribuição de pontos. O padrão dá notas para seções e a traseira se destaca, né? Com 30 pontos. É a maior pontuação individual. Sim, exatamente. E essa distribuição de pontos, especialmente essa pontuação tão alta da traseira, ela pode potencialmente desviar um pouco o foco do equilíbrio geral, um equilíbrio que é super necessário para o tal atleta completo que o próprio padrão busca. Mas como assim desviar o foco? A traseira não é, crucial para a propulsão, para a força? Sem dúvida. Ninguém está dizendo que a traseira não é importante, ela é vital. O problema é o peso relativo, entende? Com 30 pontos, a seção IV, a do back-end, supera em bem a aparência geral, que é a seção segunda, e tem 20 pontos. A frente, seção V, também 20, e cabeça-pescoço, seção 6, com 15. Nossa, é uma diferença grande mesmo. Exato. E essa ponderação tão forte num único componente pode, sem querer, acabar incentivando uma seleção que supervaloriza a traseira de forma isolada. O risco aí é comprometer o equilíbrio geral do cão, algo que o próprio padrão fala que é importante lá na seção 2ª B e reforça na conclusão com aquela frase ótima: "Too much of one thing
robs him of another. Excesso de uma coisa prejudica a outra. Um atleta de ponta, como eles descrevem o APBT, depende fundamentalmente da harmonia, da integração eficiente entre todas as partes do corpo, né? Não só de uma traseira superpotente isolada do resto. Entendi a preocupação. Mas, assim, será que essa ênfase toda na traseira não teria uma justificativa histórica forte, talvez ligada à função original da raça, que justifique esses 30 pontos? Ou você acha que, mesmo pensando na história, esse peso ainda desequilibra a visão do atleta completo? É uma ótima pergunta, de verdade. A história funcional, com certeza, exige uma traseira poderosa. A questão não é a importância da traseira em si, mas se a quantificação dessa importância, com 30 pontos em 100, reflete de forma adequada a necessidade de integração com as outras partes. Uma sugestão seria, talvez, reavaliar essa distribuição. Quem sabe elevar um pouco a pontuação da aparência geral, que já inclui conceitos como equilíbrio, proporção, ou buscar um nivelamento maior entre frente, traseira e aparência geral, para justamente sublinhar que as partes dependem umas das outras para a performance atlética. Outra abordagem, se a ideia for manter os 30 pontos, seria justificar isso no texto lá na seção 4 mesmo, explicar por que a traseira recebe esse peso específico, conectando isso direto com a funcionalidade global e, ponto crucial, lembrando quem avalia que essa avaliação tem que ser feita em harmonia com o resto do cão. Então, a ideia seria ou rebalancear os números, ou explicar melhor a lógica por trás deles, mas sempre com o foco no conjunto do animal. Exato. Poderíamos até explorar, um modelo hipotético onde aparência geral, incluindo tipo equilíbrio, apresentação, saúde, recebesse 25 pontos e a traseira também 25, ajustando um pouco as outras. Ou, como eu disse, adicionar na introdução da seção IV do back-end algo tipo: a traseira recebe a maior pontuação pelo seu papel primordial na geração de potência e agilidade, capacidades fundamentais para a performance histórica e versatilidade atlética da raça. Mas, atenção, sua avaliação deve sempre considerar a harmonia com a frente e o corpo como um todo, conforme detalhado lá na seção de aparência geral. A gente poderia até buscar uma inspiração conceitual no Manual de Estrutura e Dinâmica do Cão da CBKC, sabe? Especialmente na parte 3, que fala de estabilidade, movimentação, balanço, enfatiza muito essa integração do corpo para o movimento eficiente. É um contraponto interessante para essa avaliação por partes isoladas com pesos tão diferentes. Essa referência à integração do movimento é um bom ponto mesmo. E isso nos leva para outra questão: a linguagem que o padrão usa. A gente nota várias descrições que parecem depender bastante, da interpretação subjetiva de quem está lendo ou aplicando o padrão. Sim, total. E a presença desses termos descritivos mais qualitativos e bastante subjetivos pode acabar levando a inconsistências na avaliação. Isso dificulta aquela uniformidade que a gente espera de um padrão de raça, tanto na hora de jogar na pista quanto para selecionar no plantel, né? Quais termos te chamaram mais atenção nesse sentido? Que tipo de palavra parece mais aberta? Ah, tem vários. Expressões como impressão de força lá na aparência geral, IA2, ou aparência atlética não volumosa no IA4, ou aquela clássica parecer um American Pitbull Terrier do outro lado do ringue no IA1. São descrições fortes, tem imagem, mas são inerentemente subjetivas. O que é impressão de força para um juiz pode não ser exatamente a mesma coisa para outro. E o mesmo vale para as descrições de atitude na seção 3, coisas como confiante e alerta, 3A, interessado, 3B, ou gentil com entes queridos, 3C. A avaliação da atitude, que vale 10 pontos, se baseia quase inteiramente em interpretações de comportamento que podem variar muito dependendo do ambiente da expo, do handling ou simplesmente do humor do cão naquele dia. Nossa, é verdade. Impressão de força ou parecer um pitbull do outro lado do ringue. É quase uma poesia canina. Mas como que um juiz aplica isso de forma consistente em cães diferentes, dias diferentes? A sugestão de focar em comportamentos que dá para observar, para a atitude, como você mencionou antes, parece muito prática nesse contexto.
Exatamente. A sugestão é, onde for possível, e claro, sem perder a essência da raça, tentar complementar ou até substituir esses termos mais vagos por critérios mais objetivos, mais quantificáveis, ou por descrições de comportamento que sejam diretamente observáveis e específicas. O padrão já faz isso bem em algumas partes, né? Como quando define ângulos de ombro, de quadril. Esse tipo de precisão poderia ser expandido. Sim. Usar comparações com características que não são desejadas também ajuda muito a clarear a intenção. A gente pode se inspirar de novo, talvez, na precisão de manuais como o da CBCK, que detalha tipos de cabeça, mais ângulos de articulação e por aí vai. E você teria exemplos de como tornar essas descrições mais objetivas? Claro, para aparência atlética não volumosa, a gente poderia adicionar algo como: a musculatura deve ser lisa, longa e bem definida, sabe? Evidenciando força funcional sem aquele volume excessivo ou aspecto arredondado que a gente vê em raças só de tração ou força estática, e mantendo sempre uma proporção equilibrada com o osso por baixo. Ok. Para confiante e alerta, em vez de só falar a qualidade, descrever como ela se manifesta, demonstrado por uma postura firme, ereta, cauda portada corretamente, como descrito na seção 7.b, olhar atento e curioso para o ambiente sem mostrar reatividade demais, agressividade sem motivo ou timidez. O cão deve interagir com o handler e o ambiente de forma controlada, segura. Entendi. E para gentil com entes queridos, que é quase impossível avaliar numa exposição, talvez fosse mais útil focar no que dá para ver ali. Deve-se mostrar tolerante ao manejo pelo juiz e pelo apresentador, sem demonstrar desconforto ou agressividade. Aliás, o padrão já faz certo em penalizar unruly behavior, né? Comportamento indisciplinado, e cães Shire tímidos ou receosos. Isso já cobre uma parte disso de forma bem prática. E, como eu disse, expandir o uso de proporções, ângulos que nem os detalhados no manual da CBKC para cabeça, membros. Talvez levar para outras partes do padrão ADBA, onde der para aumentar a objetividade. Então é um equilíbrio delicado. Não é para eliminar toda a apreciação estética ou a interpretação do tipo, mas sim para ancorar isso em critérios mais tangíveis sempre que der, né? Para promover mais uniformidade, mais compreensão. Exatamente essa a ideia. É dar ferramentas mais precisas para os criadores e juízes poderem trabalhar de forma mais consistente na direção daquele ideal que está descrito. E essa busca por clareza nos leva ao nosso último ponto principal de hoje. O padrão menciona várias vezes a importância da história da raça, do ideal do atleta completo, mas a conexão entre a forma física que ele descreve em detalhe e a função que ele exalta, bom, essa conexão podia ser mais explícita, mais consistente ao longo do texto todo. Correto. O padrão ia se beneficiar enormemente se conseguisse tecer, de forma mais consistente mesmo, a ligação entre cada característica física descrita e a sua contribuição direta para a funcionalidade atlética geral ou a sua relevância histórica para a raça. E como essa desconexão se manifesta hoje no texto? Olha, a introdução, ela estabelece a necessidade de conhecer a história para entender a raça. A conclusão resume brilhantemente o ideal do atleta completo. Fala de velocidade, força, agilidade e resistência. O problema está no meio do caminho. Nas descrições detalhadas das partes do cão, por exemplo, lá na seção V sobre cabeça e pescoço ou na 7I sobre cauda e pelagem, a justificativa funcional para as características desejadas muitas vezes não está lá, explícita. Fica a cargo do leitor, que a gente assume que conhece, inferir por que uma cabeça em formato de cunha é desejável, ou por que a pele tem que ser grossa e solta no pescoço. Entendi. Fica implícito. Exato. E sem essa conexão explícita, corre-se o risco de uma seleção focada só na estética descrita. O padrão diz que a cabeça tem que ser assim, sem a compreensão profunda do propósito por trás daquela característica. Isso pode levar a exageros ou a uma perda gradual da funcionalidade que o próprio padrão quer preservar. Então, a ideia seria quase como adicionar umas notas do engenheiro ou justificativas do criador original em cada parte importante do padrão.
explicar por que um pescoço longo e musculoso ou pés pequenos e juntos são importantes para a performance, para a sobrevivência histórica, e não só descrever como eles têm que ser. Precisamente. É exatamente essa a sugestão. Incluir de forma concisa, mas clara, umas notas funcionais ou históricas em cada seção relevante. Explicar rapidinho como a estrutura específica que está sendo descrita, seja o formato da cabeça, o comprimento do pescoço, o tipo de pé, a inserção da cauda, a textura da pelagem, como aquilo otimiza uma ou mais das qualidades atléticas-chave: velocidade, força, agilidade, resistência, ou como se relaciona direto com o trabalho ou ambiente histórico da raça. Poderia nos dar uns exemplos concretos de como isso ficaria no texto, para a gente visualizar melhor? Com certeza! Lá na seção Vi Cabeça e Pescoço, quando descreve a cabeça em formato de cunha B3 e o pescoço longo e musculoso A1, A2, poderia adicionar formato de cabeça que aloja músculos fortes da mandíbula sem botar peso excessivo na frente e um pescoço que dá alcance e força, uma combinação que contribui direto para a agilidade e para o poder em atividades de agarre e movimentação dinâmica, essenciais na história funcional da raça. Legal. Outro exemplo, na seção V, cauda e pelagem, ao descrever a pele grossa e solta no pescoço e peito, A1, poderia notar explicitamente: pele que oferece uma camada adicional de proteção em situações de confronto físico, uma herança funcional importante que não deve ser perdida. Ou descrevendo os pés na seção V. Frente VC, pés devem ser pequenos e justos, 1, altos nas quartelas, com almofadas espessas e resistentes, 2, características que dão excelente aderência, resistência ao desgaste e agilidade em vários tipos de terreno, fundamentais para um atleta versátil e durável. Usar conceitos de biomecânica, talvez se inspirando de novo no manual CBKC, parte 3, para embasar essas conexões funcionais também seria um jeito de enriquecer o padrão. Nossa, fazer essas conexões de forma explícita realmente parece fortalecer muito o padrão como uma ferramenta educacional e de seleção, né? Garante que as próximas gerações de criadores, de juízes, entendam não só o que procurar, mas principalmente por quê. Exatamente. Ajuda a manter o foco na função que moldou a forma. Previne que a seleção desvie para características só estéticas ou exageradas que possam acabar comprometendo a capacidade atlética que define o APBT Heritage. Excelente! Então, para a gente amarrar nossa análise de hoje sobre o padrão Heritage da DBA, a gente identificou 4 eixos principais que, oferecem oportunidades de aprimoramento. O primeiro foi a necessidade de maior clareza e integração do propósito fundamental do padrão, que é a seleção funcional, em relação aos avisos legais, para evitar mensagens ambíguas. O segundo ponto foi a reflexão sobre a distribuição de pontos, especificamente aquele peso considerável de 30 pontos para a traseira e como isso pode talvez impactar o foco no equilíbrio geral do cão, que é tão crucial para o atleta completo que se busca. Depois, a gente discutiu a oportunidade de aumentar a objetividade, a clareza do texto, reduzindo a dependência daqueles termos descritivos muito subjetivos, que podem levar a inconsistências na avaliação. Sugerimos usar critérios mais tangíveis, descrições de comportamento observáveis. E, por fim, a gente destacou o potencial enorme de fortalecer, de forma consistente e explícita em todas as sessões, a conexão entre a forma física descrita e a função atlética ou a relevância histórica da raça, explicando o porquê por trás de cada característica desejada. Em resumo, as sugestões gerais apontam para um refinamento cuidadoso da linguagem, buscando mais objetividade onde der, a integração mais profunda das justificativas funcionais e históricas direto nas descrições, uma revisão ou, pelo menos, uma justificação textual mais clara da distribuição de pontos para garantir a ênfase no equilíbrio geral e, de modo geral, assegurar que a estrutura e o conteúdo do documento sirvam primariamente ao seu propósito central, guiar a seleção de American Pit Bull Terriers que sejam funcionais, saudáveis e fiéis ao tipo Heritage que a ADBA idealizou.
Exatamente. O objetivo final dessas sugestões é fortalecer ainda mais o padrão como uma ferramenta precisa, educativa e eficaz para os criadores e juízes que estão comprometidos com a preservação das qualidades históricas, atléticas e temperamentais que definem essa raça tão notável. Não se trata de mudar a essência do cão descrito, né? Mas sim de aprimorar a clareza e aplicabilidade do documento que o descreve. Fica então um convite, a reflexão sobre esses pontos para todo mundo que trabalha com a raça e utiliza este padrão. E claro, se houver futuras revisões deste ou de outros materiais que vocês gostariam de ver analisados por aqui, as portas estão sempre abertas para recebê-los.